Olá, amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja convosco. Nós agradecemos a Deus por mais um dia de vida, mais uma oportunidade de podermos meditar na sua palavra. E nós vamos dar início a mais um vídeo da carta de Hebreus. Nós tratamos no primeiro vídeo da apresentação da carta. No segundo vídeo nós tratamos do capítulo 1, onde o escritor da carta aos Hebreus, ele trata de iniciar a apresentação de Jesus como um ser superior aos anjos. Por que ele faz isso? Porque os anjos, eles eram extremamente valorizados na cultura judaica. Tá? E aí eles colocam aqui Jesus superior aos anjos. No capítulo 2, que nós vamos meditar hoje, ele inicia dizendo assim, capítulo 2, versículo 1, por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Amém? Há aqui uma admoestação que ela é emitida para esses hebreus que vieram do judaísmo para o cristianismo e devido a perseguições, devido a ameaças, eles intentavam retornar para o judaísmo. Tá? E aqui o escritor diz que se lá no judaísmo, onde havia a lei, toda transgressão, todo pecado, toda falha, ela recebia o justo castigo, e a lei emanada para tratar com a humanidade, exigindo o sacrifício de animais, o sangue de animais, e a retribuição, a justiça se manifestava sem falha, sem moleza. O sangue de animais, imagine quando o próprio Deus se manifesta, e agora o sangue que está em jogo é o sangue do seu Filho amado Jesus Cristo. Um dos erros das pessoas que consideram a graça como uma coberta para se pecar, para se errar, e sempre alegando a graça, é necessário nós pensarmos que a graça tem também as suas responsabilidades. E dentro do conceito de graça, existe uma palavra aqui que diz respeito exatamente à dispensação da graça. Tudo que o homem semear, certamente ele vai colher. Isso aí é coisa da lei? Não, é da graça. É da graça. Então, para nós, a morte de Jesus, ela trouxe a salvação. Nós não fazíamos parte. A lei era uma dispensação para os hebreus. Mas a manifestação da graça de Deus, através de Jesus Cristo, nos deu a oportunidade de uma tão grande salvação, e nós não podemos voltar atrás.
Eu tenho aqui uma outra Bíblia, que aonde a introdução do capítulo 2, nessa Bíblia que eu li, a introdução diz: não há escape para aqueles que ignoram a salvação do Senhor. Aqui, nessa outra Bíblia aqui, o perigo da negligência. Por isso, devemos levar mais a sério a mensagem que ouvimos, se não quisermos perder o rumo. Tá? Capítulo de número 2. Jesus, Ele é a nossa salvação. E agora, o escritor entra no capítulo 3, e na minha Bíblia o título é: Jesus Cristo é maior do que Moisés. Evidentemente, para nós hoje, nós sabemos. Mas para essa colônia, irmãos, que recebeu essa carta, Moisés sempre seria o maior. Porque foi Moisés que introduziu a lei. Tudo que eles ouviram, desde a sua mais tenra infância, todos os costumes, todos os cultos, todos os rituais, irmãos, apontavam para a lei de Moisés. Então, eles teriam uma imensa dificuldade de assimilar os novos ensinamentos do cristianismo de uma maneira natural. De uma maneira natural. E a carta vem trazendo, né, no seu bojo, essa explicação, trazendo para eles, dando um sentido às coisas, de como eles tinham essa formação mosaica. Era necessário desconstruir a formação mosaica para que eles pudessem trafegar livremente na formação cristã. Sem preconceitos, sem estar sempre olhando para trás, mas olhar para frente. A partir do momento da vinda de Jesus, a partir do momento da morte de Jesus, a partir do momento da ressurreição de Jesus, eles precisavam estar de olho nessa nova realidade. E aqui no capítulo 3, a gente tem aqui dizendo: porque pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão Jesus, como ele foi fiel ao que o constituiu, assim como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Pois ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas quem edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo o é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes até o fim da nossa confiança a glória da esperança. Louvado seja Deus. Então, aqui o escritor mostra que Jesus, ele é superior a Moisés, que era a base da religião judaica. As leis impetradas por Moisés davam a Moisés essa autoridade sem limites. E aqui a chamada do Espírito Santo deve ser obedecida hoje. Pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação do deserto. Que o escritor traz para esses hebreus a questão deles agora se deixarem conduzir pelo Espírito Santo e darem ouvidos à voz do Espírito Santo, deixando a lei para trás e agora caminhando de acordo com a nova ordenança. Então nós encerramos até o capítulo 3,
nesse vídeo e posteriormente nós entramos a partir do versículo do capítulo 4. Amém? Que Deus abençoe a todos. Tenham um dia abençoado junto com a família.